Ai, então vamos lá. Esse é mais um podcast Sai da Média. Hoje vamos falar do medo do julgamento. Tantã. Tantã. Quem Medo. nunca? Quem nunca? Quem nunca? Medo de julgamento, medo do julgamento. E vamos falar sem tapinha nas costas, sem passar a mão na cabeça. Aqui é a comunidade, aqui é o lugar que a gente fala sem tapinha nas costas. Solta vinheta, Patrícia Araújo. Vamos. Não. A vinheta. Vinheta. Eu, de verdade? De verdade. Valendo, ao vivo. Vai, como é que é a vinheta que a gente faz aqui nos bastidores? Sem medo de julgamento. Sem Traco, medo. tuc, tuc, tac, tuc, 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 tac. Solta a vinheta de verdade. Hoje é com Isa Ronca, Vamos. Paty Araújo, A corajosa. a corajosa, Cainancito A mulher. e eu, Jerônimo Temel. Medo de julgamento, quem nunca? Rapaz, quando eu apareci com aquela camisa fora da paleta, que eu falei, meu Deus, esse negócio vai pro ar, eu vou ser julgada para um cacete. Mas de verdade, ali, vamos falar a verdade, sério mesmo, é lógico que a gente brinca, ele vai ser julgado, mas a Sim. gente não tem medo. Isso, Não, ali a gente do que se que a diverte, gente, né? do que a gente realmente... Você tem medo do julgamento mesmo, DJ? Cara, eu acho que se tem uma pessoa que eu tenho medo do julgamento da minha mãe. De como ela vai lhe julgar. Isso, Tá. exatamente. E publicamente, tocando como DJ, dá um sentimento assim, às vezes, pô, vamos falar que não foi tão bom, que não é tão legal. Cara, eu tenho muito receio porque a gente tem, lá na balada, quando a gente toca, a gente tem muita responsabilidade com a música que a gente vai escolher. Porque, querendo ou não, a gente tá responsável pelo que a pessoa tá consumindo ali durante Claro. aquele período de festa, né? E eu tenho... Você tem o ouvido dela por 3 horas, vamos dizer assim, Tipo né? isso, exatamente. E aí, cara, várias críticas acontecem e existe o medo do julgamento, sim. Medo do julgamento. Com Ali certeza. dá um medo do julgamento. Com certeza, com certeza. Massa. Todo mundo tem medo de julgamento, cara. Vamos começar com o seguinte ponto. Muita gente sofre, sabe, Paty? Porque não é porque ela tem medo do julgamento, é que ela sofre, que ela tem medo do julgamento e sofre por ter medo do julgamento. A pessoa sofre 2 vezes, dá pena da pessoa. Pena não é pena negativa, é pena de compaixão. Queria te abraçar se você for o caso. Porque a pessoa sente medo de ser julgada. E fica com raiva E porque fica tem com medo raiva de ser julgada. medo de ser julgada, e aí se afunda mais ainda, e ela quer não ter medo de ser julgada. E o ruim é quando o medo paralisa, né? Esse é o problema. Então, assim, vamos lá. Todo mundo vai ter medo de ser julgado. Ser julgado, eu lembro da minha infância, não era nem juventude, era nem infância. Tinha uma menina que queria ficar comigo. Sabe o nome dela? Patrícia. Não. Juro. Não. Não vou falar o sobrenome porque vai saber que não vou, juro. Araújo. Não. Queria ficar comigo. Sabe por que eu não ficava com ela? Porque eu tinha medo, ela era mais velha um pouquinho que eu. Medo do julgamento do meu beijo. Eu tinha medo dela de eu não saber beijar porque ela era um pouco mais velha do que eu. Então a gente, na verdade, onde que o medo é ruim? Vamos, a primeira coisa, desmistificando o medo do julgamento. Todo mundo vai ter a porra do medo do julgamento. Esse não é o problema. Mesmo que diga, não pode ter medo do julgamento, em algum momento vai ter algum medo do julgamento. Você tem que, o que não pode até porque o medo é bom. O medo é algo que te paralisa em alguns momentos porque você se mantenha vivo, né? Se você não tiver, te protege, se não tivesse medo, vou passar de uma janela para outra ali para não incomodar ninguém. Tem um cara parado na porta, não quero incomodar ele, então vou sair da minha janela que não desce no primeiro andar e vou passar por ali para não ter que atrapalhar o gigante que tá batendo um papo com alguém na porta. Não, pronto, tem um cagaço da porra de ficar do lado de fora da janela, então o medo te ajuda a ficar vivo. O medo nos mantém vivo. E você, cara, você tem medo hoje do julgamento quando você sobe os vídeos na internet? Claramente. O medo começa a ser ruim no momento, mas eu vou falar como acabar com essa porra desse medo. O medo é ruim quando você se paralisa por algo que racionalmente não vai te fazer mal. Esse é o medo. Claro que eu tenho. Né? A gente vive numa era infelizmente, né, de julgamentos pelo clique. As pessoas julgam pelo clique. Elas sentem que ela tem o poder do clique, do dislike e do like. O poder por trás da tela. Então isso é muito cruel no dia moderno, hoje em dia, né? O poder por trás da tela, o poder do cagão, né? Porque esse é o poder do cagão. O poder do cagão é por trás da tela. Né? O cara não se expõe. Ele é um super-homem, tem perfil falso, e eu não respeito quem tem perfil falso para fazer comentário na internet. Não respeito. Porque isso é o cagão ao quadrado. Uma foto e o nome verdadeiro. Quer criticar, critique, saiba criticar com o teu nome. Né? Se você usa perfil falso para criticar os outros na internet, você é o cagão do cagão.
né? Então eu gostaria de te ajudar com isso, né? Porque se você tem todo o direito de expor a tua opinião, mas quando você precisa de um perfil falso para expor, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada nesse mundo. Mesmo fora desse mundo atual, assim, que a pessoa quando pensa em se expor, pensa em gravar um vídeo, pensa em fazer uma coisa que já tem uma amplitude maior, né? Mas o medo de julgamento, ele sempre acontece, né? Você, às vezes, tem que a professora pede para um aluno ler. O aluno começa a tremer ali, porque ele vai ler na frente de todo mundo, se ele não ler bem, se ele gaguejar, e se ele não colocar ali. Então, que vem, se super vem nativo, potencializou, né? Na geração de quantos likes tem o vídeo. Acho que vem nativo, né? O medo do julgamento vem totalmente nativo na gente. E a gente tem que começar né? a falar disso, como é que a gente soluciona isso. Como é que a gente vence ele, porque... Então, de qual medo a gente vai falar? Daquele que paralisa você de fazer o que você deveria estar fazendo por medo de que os outros julguem você a partir daquele momento. É disso que a gente vai falar. Top. E o medo do julgamento existe, sim. Sim, todos nós temos. Ah, Jerônimo, eu não tenho. Beleza, parabéns pra você, você deu sorte, veio com a fábrica, veio nativo, sem o medo do julgamento. O antivírus é contra medo do julgamento. É isso, parceiro. Se você veio sem medo de julgamento, parabéns. Agora, cuidado com o outro lado, né? Porque às vezes, por falta de medo de julgamento, o cara perde o discernimento e começa a falar um monte de merda porque não tem medo de julgamento, e aí também é perigoso também. Mas eu vou falar pra grande maioria, que eu diria 99% ou mais da população, que tem medo de julgamento, eu também tenho. Continue tendo seu medo de julgamento, só não paralise por essa merda e vamos começar a ver como é que a gente não paralisa. O problema é esse aí mesmo. E aí, cara, como lidar com medo do julgamento? Primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que sempre... Eu vou dar 4 dicas concretas pro cara lidar com medo do julgamento. Incrível. Fechado? Incrível. E, ó, cara, só pra falar... Eu podia dar 20, porque eu não anotei nenhuma. Eu vou dar 4 porque eu pensei agora o número de 4, que eu podia falar 8, 18. Eu vou falar 4 dicas concretas pra lidar. Sem medo do julgamento. Sem medo do julgamento. Cara, falar uma coisa pra você. Nos nossos eventos, né, a gente sempre tá por lá, eu, a Paty, você tá sempre, né, nos eventos. Que bom que eu tô no treinamento lá no WA, né? Que bom. A gente tá sempre no WA e a gente escuta muita gente falando, cara, eu tenho muito medo do julgamento, muito medo do julgamento. Quando chega, né? E quando sai, amigo. Quando sai, a gente fica lá no time de depoimento, que é a galera que fica contando pra gente. Toda a mudança que teve em tempo real ali dentro, né? Medo do julgamento, a galera Às vezes a conquista da pessoa é até gravar aquele vídeo porque ela tinha medo do gravar julgamento. No último WA agora, o cara Falar pegou o em microfone e falou, cara, eu tô falando pra 2.000 pessoas aqui. Ele falou 2.500, não eram 2.500, eram 2.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas lá dentro, né, entre equipe. Devia ter umas 2.100 pessoas entre equipe e todo mundo. Ele falou assim, cara, falar pra 2.100 pessoas, eu nunca imaginei na minha vida. Não falava nem pra duas. Nem pra duas. Então está com o microfone. Ele pegou o microfone, virou pras pessoas. Porque acaba o medo do julgamento. No outro treinamento que a gente fez, que o cara tinha medo do julgamento. Você lembra o que ele fez? Escreveu medo do julgamento num cartaz. Olha, ficou até arrepiado. Nossa, ele escreveu medo do julgamento. Escreveu um cartaz, medo de exposição, medo de julgamento. Levantou o cartaz e saiu andando pelo restaurante, tipo, foda-se. A galera começou a aplaudiu ele. Foi Porque tem técnica pra vencer o medo, né? Então é disso que eu quero falar. Primeira técnica é o seguinte, é muito simples. Eckhart Tolle, que escreveu o livro Poder do Agora, ele fala muito claramente isso. Primeiro vem pensamentos. Os pensamentos se repetem e aí viram um sentimento. Quando vira o sentimento... Dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Mas quando vira um sentimento, o sentimento alimenta o pensamento. Então, meu primeiro pensamento é, e se falarem tal coisa? Caraca, e se acharem ruim? E se não gostarem de mim? Aí eu vou insistindo nesse pensamento. E aí o que acontece? Que esse pensamento vira um sentimento. E esse sentimento de medo, de raiva... De não vai dar certo. De não vai dar certo. Ele vai fazer o quê? Vai alimentar o pensamento. E aí vai fortificar, né? Vai fortificar. E aí o que você tem que fazer? Cara, eu já decidi que eu vou falar. Então, o professor Clóvis de Barros fala, né? Depois que você decide, não volta nem para tomar impulso. Não é isso que ele fala? Ele conta a história do Clóvis de Barros. Já ouviram essa história dele contando no Jô? Muito legal. É um vídeo dele no Jô Soares. Ele dizendo que o pai dele que ensinou isso pra ele, cara, depois você decidiu, não volta nem pra tomar impulso, seu merda. Aí já vem a segunda dica, né? Qual é o pior que pode te acontecer? Isso é o que mais me ajuda. Qual o pior que pode acontecer? Ah, poxa, as pessoas não gostarem. Então, primeira dica, não deixe o pensamento virar sentimento. Primeira dica, não deixe o pensamento virar sentimento. Neutralizar o pensamento. Neutralizar o pensamento. Como é que eu faço pra neutralizar o pensamento, Jerônimo? Cara, aí, verdadeiramente, eu vou ser íntegro. A gente aprende isso dentro do WA. Não dá pra fazer isso agora. A gente tem dinâmicas pra você aprender a neutralizar o pensamento. É toda uma lógica, né, Toda uma lógica, um quadro inteiro de treinamento pra você aprender. Não vou falar, mas o fato é, cria a sua técnica. Bata uma palma.
estale o seu dedo, mas não permita que aquele pensamento fique se repetindo. Tenha consciência de que o pensamento veio. Saia daquele padrão, né? Você tá tendo um pensamento ali, sai daquele padrão. Bate uma palma, bota uma música, tira o foco do pensamento negativo. Segunda é essa. E o pior que pode te acontecer? Conta aí, Paty. Desculpa, te cortei, que eu queria só fechar o primeiro. Não, já falei. O pior que pode acontecer. Às vezes E você qual é o faz pior? assim. A Paty falou agora para 2.100 pessoas, aplaudida de pé por 5, 10 minutos. Ovacionada, diria eu. Pessoal super carinhoso. Super carinhoso. Medo. Qual é o pior que podia acontecer ali, Paty? O pior que podia acontecer ali é as pessoas, sei lá, eu esquecer alguma coisa que eu gostaria de dizer. Isso aí ia ser normal você esquecer. Pois é, no palco, né? No palco, nível 2. As pessoas não gostarem tanto, nada a ver e tal, mas você fica nessa coisa, né? Ai, mas e se não for bom, e se não for bom, e se não for bom? Mas o que pode acontecer? Cara, as pessoas não gostarem tanto, acabou. Ou não gostar nada. O pior, não gostou nada. Aí vem a dica. Acabou, em 10 minutos tá todo mundo falando de outra coisa. Mas é justamente esse o medo que eu tenho, que as pessoas não gostem, ninguém goste. Entendi. Daqui a um dia, aí a pergunta, agora vem para te ajudar, né? Daqui a um dia, o que as pessoas estarão falando sobre aquilo? E daqui a uma semana? E daqui a um mês? E daqui a um ano? E daqui a 5 anos? Daqui, cara, então, quando a coisa que te dá medo do teu julgamento é aquilo que talvez daqui a 1 hora ninguém tá mais falando nada disso, não foi tão bom. Realmente, não gostei. Não gostei daquilo, ou não gostei da fala, ou não gostei da leitura, ou não gostei da roupa. Fui numa festa com uma roupa, estou com medo do julgamento desta roupa aqui. DJ com medo do... Não tava, eu sei que não tava, no fundo não tava, mas mesmo que tivesse, cara, não gostei. Qual é o pior que pode acontecer? Nego comentar embaixo do vídeo, a Isa tava fora da paleta, não gostei, tava feio. E daqui a uma semana, ninguém mais nem lembra daquela blusa da Isa. Entendeu? Daqui a um mês... E daqui a um ano? As piores coisas da internet, dessas assim que o mundo fica sabendo e todo mundo comenta, né? O cara queria não ter nascido. Sei lá, 5 dias depois, se for muito, muito, muito grave, ninguém mais tá falando de outra coisa. O jornal eu lembro do filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Você lembra desse filme, Cainacito? Um Lugar Chamado Notting Hill? Eu lembro, mas... Julia Roberts, como é que não? Hugh Grant. Hugh Grant é da minha época. Vale a pena, DJ. É uma aguinha com açúcar que não se Dos faz bons, mais. Dos bons. Beleza. Romântico, aguinha com Fica a açúcar. dica. Senta lá com a parceira, tal, assiste lá o filme e tal. E o que acontece nesse caso? Ela é uma atriz famosa, atenção, alerta de spoiler. Spoiler de filme de 25 anos atrás, né? Tá tudo bem, eu acho. Senti que fui zoado. Que já passou na sessão da tarde 50 E vezes. 7 Exatamente. vezes. Então, o que acontece? Ela é uma atriz famosa e vem ela com ele, que era um vendedor de livro, de uma livraria. E ela fica louca, porque virou capa do jornal. Ela saindo da casa dele de manhã. E ele vira pra ela e fala assim, na simplicidade de um vendedor de livro. Vira pra ele e fala assim, ela é uma atriz famosa mundial. Fulana, amanhã, o jornal de hoje é o banheiro do cachorro de amanhã. Então, olha que louco, né? E é isso que acontece, porque a capa de amanhã é outra. Então, o fato é, eu tenho medo do julgamento. Mas qual é o pior que vai acontecer? Tal coisa. E quanto tempo isso vai ser notícia? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Cara, às vezes as pessoas, elas têm 487 seguidores no Instagram e tem medo de postar alguma coisa do que vão dizer da postagem, da opinião dela. 487 pessoas, bicho. Não é amanhã que eles não vão estar mais falando da tua postagem, não. É daqui a 3 meses. É assim que rolar o dedo pra cima. Então a segunda coisa qual é o pior que pode acontecer? Tenha clareza do pior que pode acontecer. Perfeito. Tá? E aí a terceira coisa é uma coisa dura que eu tenho de falar pra você. Quanto mais egocêntrica a pessoa for... sabe o que é medo do julgamento? Egocentrismo. Não, mentira, João. João. Não tirei João. É porque o João tá com febre. Deixa eu dividir com quem tá aí. O João tá com febre, eu tô monitorando aqui a febre dele. Tá em casa com febre, né? E tô pensando... Tô literalmente aqui no WhatsApp monitorando a febre do João em tempo real aqui. Genuíno, para com isso. Eu não sou egocêntrico. Eu não sou egoísta. Sabe por quê? Quando você começa a acreditar que o que você tem, que um julgamento, a imagem que você tem é mais importante do que você tem para falar, é porque você parou de se importar com os outros e começou a se importar com você mesmo. Se você não se importasse tanto com você tinha menos medo do julgamento. Verdade, se você não se importasse Nunca tanto... tinha pensado sobre essa ótica, mas é verdade. Se o que eu fosse falar, eu fosse me importar com a entrega, tipo, cara, as pessoas precisam ouvir sobre isso porque vai ser importante para elas.
Cara, eu falaria, eu né? acredito que esse livro é foda, que as pessoas precisam ler esse livro, eu vou postar. Mas se todo mundo falar que esse livro é uma merda, então quer dizer que é mais importante as pessoas que vão falar que o livro é uma merda de você do que as pessoas que você vai beneficiar com a sugestão do teu livro. Então é porque você é muito mais, você tá se achando mais importante do que a mensagem que você tem pra passar. Então cala a porra da boca, porque a mensagem deve ser uma merda, entendeu? Então o fato é o seguinte, se o que você quer passar pro mundo, o que você quer dividir com a pessoa é relevante, então pare de ser egoísta e divida, porque o que o cara vai achar de você é o menos importante. Agora, se o mais importante é o que o cara vai achar de você, mais importante do que a mensagem que você tem pra falar, então provavelmente tua mensagem é uma merda, então melhora a porra da mensagem. Então é simples assim a parada, entendeu? Então para de ser egoísta e começa a compartilhar o que você acredita que é bom pros outros. E se alguém criticar? Se alguém criticar, não. Atenção. Alguém irá criticar. Inclusive o que eu estou falando agora, eu sei que eu receberei críticas. E vai ter um monte de gente dizendo, puta, Jerônimo, é verdade. Quando eu tenho, como a Paty acabou de falar. E dane-se, porque essa é a minha opinião. Eu não estou te fazendo mal a você. Eu não estou atacando você. Eu estou te dizendo, as pessoas têm medo do julgamento porque elas simplesmente acreditam que elas são mais importantes que a mensagem. Porque quando você tiver uma mensagem que é mais importante do que o julgamento, amigo, posso dar um exemplo? Com Pode. certeza. Roupa. Bicho. Não é... A gente, às vezes, não se preocupa com a roupa que você vai sair na rua? Não é? Muitas É vezes. a coisa mais besta, né? Não é? A gente devia sair do jeito que a gente quer e pronto. Se você tiver que correr lá embaixo pra avisar o bombeiro que tá pegando fogo na tua Você casa... vai De qualquer jeito. Foda-se, sabe por quê? Porque a mensagem é mais importante do que a tua roupa. Então, se você tá com medinho, é porque tá achando uma mensagem de merda. Então, melhora a tua mensagem, você começa a não ter mais Eu medo. lembro da história, cara, que você conta, que você saiu com as costas sujas de Desenhar, tinta, né, de desenho da desenhar. Carol. E aí você falava assim, cara, se a pessoa olha na rua e me julga, eu não quero essa pessoa perto de mim. É isso, Eu quero a é pessoa que fala isso. assim, cara, que maneiro aquele massa. pai que saiu com Saiu os com a filhos. camisa, sem camisa, com a filha, o desenho da filha nas costas, tá nem aí pros outros. E sabe o que vai acontecer? Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que sai na rua de casa com desenho nas costas. Se eu limpo as minhas costas, sabe o que vai acontecer? Eu vou atrair as pessoas que preferem as minhas costas limpas. Se eu saio como eu sou, eu vou atrair... Aí depois a pessoa atrai a pessoa errada, porque vira um personagem com medo do julgamento e atrai as pessoas que gostam daquele personagem. Depois fala assim, pô, só atrai pessoas erradas. Claro, você não é a pessoa que você é. Você não dá a oportunidade de mostrar quem você é, né? Sim. Eu vi muito isso, tem um seriado do Netflix, que é Pose, o nome do seriado. E tem um executivo de alto escalão. Qual nome? Pose. Não conheço. Você tá vendo Netflix Eu tô agora? assistindo. Que É isso, PP hein? na parada, tá vendo? Mas eu assisti e tem Num relacionamento sério. É num relacionamento sério? relacionamento É, sério. relacionamento sério, amigo. Muda a vida. O que Netflix, faz um relacionamento sério com a pessoa? E aí eu tava assistindo e tem um cara, um personagem, né, de ficção, que é um executivo de alto escalão americano, e o cara tá totalmente inconformado com a vida dele, porque ele tem que fingir ser uma pessoa que ele não é. Justamente porque ele atrai pra perto dele pessoas que ele tem que fingir ser quem ele Ele não tem é. que ter o trabalho Agora- de manter aquilo que ele criou, né? Exatamente. Agora, é óbvio que a gente não vai cometer a insensatez, você tem que ser inteligente, vê? Se você tá acompanhando a gente até aqui, você tem inteligência. Então, o fato é o seguinte, eu não tô dizendo pra você sair fazendo merda por aí, porque aí é burrice. Não é chegar no meio de uma reunião e falar, vocês são um bando de não sei o quê. Aí é Como diz o gigante, sem sincericídios. Sem sincericídios. Boa. Não, sem sincericídios. Aprenda a lidar com a tua mensagem de forma que a pessoa receba da melhor maneira possível, né? Às vezes, dosar a forma como você vai falar é inteligência, para que a pessoa receba e aprenda a sua mensagem. Perfeito. Muito top. Eu adorei essa. Beleza? Já falamos de quê? Três? Três. Isso, a gente tá indo pra Cara, quarta. deixa eu achar aqui agora. Vamos falar. Me lembra as três que eu falei. Deixa eu ver se vocês lembram. Cainancito, você lembra as três, A Cainancito? Paty vai lembrar. A Paty vai lembrar, vai. Então, qual era, minha gente? 2. Não, Paty, é sério. Pode falar. Primeiro. O primeiro é controlar o sentimento. Não permitir que o pensamento pensamento vire um vire sentimento. sentimento. A segunda, sobre o egoísmo, você se preocupar mais com o que Quase. você O que é vai o pior dizer que e não pode... com a mensagem. É, Tudo essa é a bem. terceira. Essa é a terceira. A segunda... Ah, vocês querem que eu lembre na ordem? Obrigada por vocês me considerarem tanto assim. É que a gente sabe que você é capaz, Paty. Pois é, eu tô Primeira, sentindo que vocês não acreditam permita em que o mim. pensamento vire um sentimento. Segundo, qual é o pior que pode te acontecer? Né? Terceira, né? Cuidado para você não ser egocêntrico. Se você está mais preocupado com o que vão achar de você do que a sua mensagem, das duas, uma. Você está com muito egocentrismo ou você tua mensagem não está tão boa assim. Cainacito, e até agora, esse podcast foi pra você ou não foi?
Cara, esse até que não. Não? Mentira! Olha cara. só. Então cancela esse podcast. Vamos fazer Cancela. outro. Esse não foi para o Cainacito. Esse não vale. Não foi para Você o não tem medo Cainacito. do julgamento, Cainacito? Você é cheio de tatuagem aí, ó. Vamos começar a falar a figura do Cainacito. Figura do Cainacito. Cheio de tatuagem, cara. E aí faz um monte de coisa, um monte de vídeo Você aí. com Cara. 2,70 m, 2,43 m. Mais alto que o Giga. Mais alto que o Esse Giga. cabelo comprido, Esses né? cabelos compridos. Encaracolado. Então, não, na verdade, claro que tenho, né? Acho que todo mundo tem. Não tem jeito de você ser livre disso, né? Mas, assim, eu construí muito, sempre participei muito de estar em cima do palco, né? Em banda. Isso como que foi me dando uma confiança também, né? Deixando de lado um pouco esse julgamento, né? De poder criar, escrever e tal. E essa aqui é a tua maior fala da história do podcast até hoje. Será que será julgada, Cainacito? Tantan. Tantã. Vamos ver nos comentários. Vamos ver nos comentários. E a quarta é o seguinte, tem o seu pra quê muito claro. Pra que você vai fazer isso? Você precisa saber o pra quê. Né? Quando eu falo da forma como eu falo aqui, sem filtro, sem tapinha nas costas, vai ter gente que não vai se agradar. Né? E pra que eu faço isso? Porque às vezes precisa ter alguém que vai te dizer o que você precisa ouvir. Vai ter que dizer sem filtro pra você que muitas vezes medo de julgamento é sim egocentrismo, é sim se achar mais importante do que os outros, é sim achar que, porra, vamos ficar 3 anos falando de mim. Porra, tu é importante pra cacete. Porque da merda que o presidente da República fez semana passada, ninguém fala mais demais. Mas do que você vai falar, vamos ficar 3 anos falando sobre o que você vai, sobre a merda que você pode falar. Então, às vezes precisa. Então, você tem que entender o pra quê. Pra que você faz isso? Né? Pra que você se expõe num microfone e corre o risco de falar uma frase descontextualizada e alguém te atacar? Já recebi ataque, já vi vídeo meu em blog. Eu recebi crítica embaixo do podcast. Aí, eu já recebi, é isso aí. Eu peguei um cara, não vou falar o nome. E doeu, vou te falar que doeu. Claro que dói. Peguei um cara que pegou um trecho do meu vídeo numa frase descontextualizada e ficou fazendo tipo um gif, indo e voltando naquela mesma frase descontextualizada. Pelo amor de Deus, entende? Dói, claro que dói. Mas Amigo, o seu tempo que você perdeu com isso. Porra, parceiro, mas na hora ali dá aquela dor, né? Você fala, cara, você quer pegar... Não, o tempo que o cara passou pra fazer isso, entendeu? Sim, pra aquilo tudo, né? Quando ele tá fazendo aquilo, já fizemos nós aqui juntos, já fizemos diferença na vida de milhares de pessoas. É isso. Mas dói. Você para ali e dói. Mas aí você tem que saber o quê? Pra quê? Pra quê, né? Pra que eu tô Incrível. fazendo isso? Por que eu vou topar pagar esse preço de eventualmente alguém me julgar? Pra quê? Incrível. Né? Então esse é o ponto. E eu vou dar uma quinta dica extra. Opa. Posso fazer a quinta Com dica certeza. extra? Né? Eu acho que nem todo mundo tem oportunidade de ir no WA aqui. Embora pra mim o WA é um treinamento que todo mundo deveria fazer na vida. Cara, pra né? mim também. Eu acho que não existe um treinamento. Você me perguntar, Jerônimo, o que você... Se tivesse o dia do eu, tipo assim, cara, hoje é o dia do eu. O que eu dou de presente para mim mesmo? Se Eu der um daria WA, né? Eu se der um WA. Eu acho, mas eu vou trazer aqui uma lógica que a gente... que é uma lógica de WA e eu queria que você levasse essa pra você. Cara, quase tudo na vida dói. Dói. Muitas coisas doem. E muitas vezes você tem que tomar a decisão que dor você quer ter. Se expor, dói. Usar roupa que você gostaria, dói. Falar, pode doer. Usar a roupa que você gostaria, pode doer. Alguém comentar, se expor. Mas e a dor de não se expor? É, isso que eu tava E a pensando dor aqui. de permanecer E às vezes tanta coisa que você podia falar e contribuir, mas pro aí mundo. pro seu trabalho, para as pessoas ali em volta, para aquela reunião, e você podia contribuir com tanta coisa, você faz, mas não sei se as pessoas concordam, não sei o eu quê, vejo não coaches falam. que não vivem de coach porque não tem a coragem de botar no perfil dele que ele é um coach, porque ele viu que o Porta dos Fundos fez um vídeo criticando o coach, que eu adoro, eu rio toda vez que eu assisto, porque só se faz vídeo de coach porque o coaching cresceu. Pulseirinha de Né? plástico. Pulseirinha de plástico, tá lendo Augusto Cury, é coach que eu sei, entendeu? E a gente nem lê Augusto Cury, na verdade, né? Mas beleza. Não, mas os caras foram sensacionais Foram no vídeo, sensacionais no vídeo. Mas por que o cara tá fazendo aquilo? Por que ele tá zoando o coach? Por que ele já zoou de dentista, advogado? Presidente. Ele não vai zoar uma profissão que não tem peso nem referência, né? Já zoou todo mundo que tem relevância. Jesus. Que tem algo. Jesus. Né? Os caras Vários não perdoam de não. ninguém, é. Jesus Vários ele Jesus. pode zoar, mas vai me zoar, eu sou coach, não sei o quê. Pô, me zoou. Não, Jesus ele pode zoar, e você acha graça, vai zoar o coach, não pode. Então, qual é a dor de você não se expor?
Qual é a dor de permanecer? Qual dor você quer pagar? A de permanecer ou de ir? Né? E uma coisa que eu aprendi, quando eu ouço as pessoas nos depoimentos que são inacreditáveis no WA, quase todo mundo fala assim, nossa, doía muito o meu medo. Mas, cara, eu tô vendo que a dor de vir é muito menor do que a dor de quando eu permanecia. Né? Então, essa é a quinta dica extra. Começa a se perguntar qual dor, qual preço você está pagando pelo medo do julgamento, pelo medo do que o vizinho vai dizer, pelo medo que a pessoa vai dizer, e qual é o pior dor que você pode ter por viver a sua arte, viver a vida que você deveria viver. Cara, eu acho que às vezes, né, se a pessoa, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem medo do julgamento de falar em público. Às vezes você não vai quebrar o seu medo falando pra 2.000 pessoas de primeira, mas de repente você pode falar pra 5. Começar a falar pra na 10, sua reunião, treinando, 20, isso aí. Pra 30. Às vezes eu falo pra 2.000 pessoas, como o Waker lá, né? A primeira que ele falou foi pra 100 pessoas numa formação em coach criacional com a gente, depois falou logo pra 2.100 pessoas. Cria as oportunidades pra você aprender a Treina. lidar com esse medo. Né? Ó, escreve essa. Às vezes você de fato, desculpa te interromper, às vezes você tá de fato privando as pessoas de ouvirem uma coisa que seria muito relevante para elas. A gente fala de perfil comportamental, né? Teve até um podcast que a gente gravou sobre isso. E assim, os analistas, eles são muito reservados. Eles são assim, para eles irem pro desconforto de colocar a opinião deles, é só se eles precisarem extremamente. Senão eles têm aquela opinião e eles não falam. Mas, cara, sempre que eles falam... São incríveis. São incríveis. Se tem um analista calado uma reunião longa inteira, eu Peça, faço questão pelo amor de de Deus. cutucar. E a tua opinião? Porque ele vai trazer um ponto ali. Uma outra visão. Tá todo mundo debatendo, ele sabe do ponto, mas ele faz... não sei se falo. E é muito rico quando ele fala. É verdade. E ele tende a ter muito medo de... Enfim, a gente poderia... Viraria outro podcast. Só pra gente honrar, a gente falou do WA. Vamos deixar um link aqui. Bora. Né? Tipo, cara, a pessoa quer se presentear ou presentear alguém com WA. Lembra que quem age rápido sempre tem um preço melhor. Acho que é bem legal de falar disso, né? Porque o WA, ele não é um show, mas ele é um treinamento. Treinamento de ter sucesso, de evoluir como pessoa. Treinamento presencial, Presencial né? de 3 dias, comigo. Limitados. Então a gente usa a lógica do avião, né? O avião vai lotando, as passagens vão ficando mais caras. E o WA é a mesma coisa. Vão subindo, então, né? clica no link, acha um lote adequado para você, né? A gente chega... 2020 a gente tem Vitória, São Paulo e Porto Alegre já confirmados, e vamos ter outros aí, mas Vitória, São Paulo e Porto Alegre garantido, né? Não vão ter. Rio de Janeiro não vai ter, não há previsão de ter. Isso. Na verdade, não há previsão de ter nenhuma. Além desses 3, né? A gente vai ter há previsão de ter fora do Brasil, né? Então, se você é de fora do Brasil, há uma possibilidade. Aguarde. Em breve, nos próximos cinemas. No Brasil, escolha o mais perto. O mais perto é Porto Alegre, é Vitória ou é São Paulo? Fala sério Fala sério que a sua vida não vale uma viagem. Vale. E eu falei, né, se tivesse o dia do eu, porque assim, a gente vive a vida, todo dia a gente acorda e vive a vida. Às vezes a gente vive a vida sem disposição, sem coragem, sem clareza. Com medo do julgamento. Com medo do julgamento. E as pessoas que vão no WA é de fato um presente. Você sai dali do WA pra sua vida, mas você sai com coragem, você sai com clareza, você sai com determinação, você sai com a guia da sua vida. E é muito mais gostoso viver desse jeito. Tem um mapa, né? A gente preenche um mapa muito lá, mais né? Gostoso Ponto a desse ponto, jeito. né? Ponto a ponto. Incrível. Eu gosto de dizer que as pessoas realizam o que elas querem na vida com 2 razões. Sabendo o que querem e sabendo como conseguir o que querem. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que quer exatamente, com clareza certa, né? Ela até tem força, mas ela não sabe o que quer. Então, ela acaba não conseguindo aquilo. Ou o contrário, ela sabe o que quer, mas não sabe como conseguir. Ou aí acontece, ela nem sabe o que quer e nem sabe tirar o melhor de si mesmo para conseguir. Você já tem tudo que você precisa para conseguir, só precisa aprender a acessar aquilo que já tem dentro de você. Né? Tirar o freio de mão que puxaram em você, porque a merda é essa, né? As pessoas puxam o freio de mão da nossa vida. Puxam dizendo que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não é bom o suficiente. Às vezes até a gente tá puxando sem saber. Sem saber. Ou puxaram pra gente, né? A sociedade puxou pra gente. Então é soltar o freio de mão, a pisar no acelerador sem loucura. Total. E é isso. Essa simbologia. Esse foi mais um podcast Sai da Média, Cainancito, Isarrum, Pacharu. Boa! Melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Kainan que faz bonito. Sem medo do julgamento. Um abraço pra você. Você tem muita coisa pra dizer pro mundo. Vou adorar ouvir tua mensagem. Vou adorar ver você sendo você mesma. Um abraço e vamos! Vamos! Vamos!